Olá e bem-vindo à lição onde começaremos a construir estratégias específicas. Na lição anterior, mostrei rapidamente como o Strategy Quant funciona e expliquei o que e por que você vai construir, e você viu também uma amostra de uma estratégia. Mas isso foi explicado sem uma estrutura. Hoje, ao contrário, seremos mais sistemáticos. Antes de começarmos a construção de estratégias, é importante entender o que é um fluxo de trabalho e que tipo de estratégias queremos minerar. Vamos então começar definindo o que é um fluxo de trabalho. Na última lição, apertei apenas o botão Iniciar no Strategy Quant e deixei o software encontrar uma estratégia aleatória. Mas claro, essa não é a forma como iremos trabalhar. Temos um processo concreto para encontrar estratégias que sabemos que funciona bem. Resumidamente, é um procedimento passo a passo que nos diz exatamente como minerar tais estratégias. Além disso, estratégias que podem ser lucrativas não apenas no backtest, mas que serão lucrativas a longo prazo em condições reais de mercado. E como seria um fluxo de trabalho? Aqui tem um exemplo que ilustra o princípio. Primeiro, escolho um mercado e as ferramentas que vou usar. Quero construir para, por exemplo, S&P 500 e usarei um template. Depois, defino minhas expectativas. Ou seja, os objetivos que espero que a estratégia alcance. De seguida, vou definir testes de sensibilidade ou também conhecidos por robustez. Eles mostram o quão sensível a estratégia é a mudanças de mercado. E isso nos ajudará a avaliar se a estratégia tem chance de ser lucrativa no ambiente real. Depois, farei negociações com dinheiro virtual para ver se a estratégia se comporta como deveria. E, finalmente, se quisermos, passamos para o trading com dinheiro real e avaliação de desempenho. Esse é um fluxo simples para construir e avaliar estratégias. E como realmente avaliamos ou classificamos estratégias? A classificação consiste em dois passos consecutivos. Primeiramente, construímos estratégias com uma certa direção, ou seja, com um certo conceito global. A partir delas, selecionamos apenas as estratégias interessantes. Se eu fosse usar uma analogia apropriada, compararia a indústria automobilística. Primeiro, desenhamos o projeto de um novo carro. E quando o protótipo é produzido, realizamos testes de colisão para ver se o carro é realmente seguro para o tráfego. Estratégias potencialmente interessantes num primeiro passo são aquelas que foram mineradas apenas com base em dados históricos. Assim, sabemos como as estratégias se comportaram no passado, mas isso não nos dá informações suficientes de como elas se vão comportar no futuro. Por outro lado, as estratégias que são realmente interessantes são aquelas que passaram nos vários testes de qualidade, ou também chamados de robustez, e têm chance de lucrar no futuro. Então, mas afinal, que ferramentas usamos para classificar? Classificamos estratégias potencialmente interessantes com base no desenvolvimento histórico. Na prática, usamos parâmetros que descrevem o comportamento e a estabilidade das estratégias no passado. Não nos interessa quanto uma estratégia lucrou em dólares, euros ou porcentagens. E então, por que não nos importa? Veja, é bem simples de explicar. Esses são valores que podemos influenciar facilmente. Se eu duplico o tamanho de uma posição, ganho o dobro. Por outro lado, se uso o dobro do capital, reduzo a porcentagem, e assim por diante. Então, estamos interessados apenas em razões ou relações, ou seja, o que não é afetado pelo tamanho das posições ou do capital. As relações entre dois valores não variam com o tamanho do capital e são mais reveladoras. Especificamente, queremos acompanhar as seguintes razões. Primeiro, a razão retorno drawdown, que relaciona o lucro total ao risco máximo. Essa relação nos diz uma informação muito simples, mas muito importante. Ou seja, quanto ganhamos por cada dólar que arriscamos. E essa é uma informação muito importante para nós. Por exemplo, imagine que para cada dólar que arrisco, ganho 10 dólares a longo prazo. E isso é crucial para nós sabermos.
É uma medida muito importante do sucesso da nossa estratégia no longo prazo. Depois, existe ainda o fator de lucro, a razão entre a soma dos lucros e a soma das perdas. Essa razão indica a estabilidade da rentabilidade da estratégia. Ou seja, se o lucro de uma estratégia depende de, digamos, apenas 1% das operações ou 30% delas. E isso faz uma grande diferença, certo? Também analisamos o número de operações para garantir que os resultados sejam estatisticamente significativos. Se tivermos apenas 3 operações em 10 anos, o valor dessa informação não é grande. Mas, se existirem 200 operações, a história já será outra. Já podemos ter maior confiança nos resultados. Mas tudo isso é teoria. Vamos seguir para o Strategy Quant. Se você tiver estratégias salvas da lição anterior, apague-as. Basta clicar em Limpar tudo. Já preparamos uma configuração no Strategy Quant. Então clique e escolha a última configuração chamada NQ-MT4 Highest Break. Vamos construir estratégias para o Nasdaq que podemos negociar na plataforma MetaTrader 4. No MetaTrader 4, conseguimos implantar estratégias de forma rápida, simples e eficiente. No MetaTrader, você também pode negociar posições relativamente pequenas. Se estivéssemos construindo estratégias para TradeStation, por exemplo, seria muito mais complicado. Agora, vamos dar uma olhada rápida na configuração da estratégia. Como mencionei, construímos a estratégia a partir de um template, que pode ser visto nesta linha. Não falarei sobre o template aqui, nesse momento. Você pode aprender sobre templates no tutorial que acompanha a versão completa do software Strategy Quant. Veja, na verdade, não precisamos saber como o motor funciona para dirigir o carro, certo? Mas há algo importante a mencionar nesse momento. Esse template é carregado automaticamente usando uma configuração pré-definida, chamada NQ-MT4 Highest Break. Assim, se você tem o Strategy Quant instalado por um pacote diferente, precisará baixar a configuração. Para baixá-la, visite o link na descrição abaixo deste vídeo. Está na homepage do site do curso, na parte inferior, onde você acha Configs e Templates. Escolha a que diz Templates e Configs para construção de estratégias. Então escolha facilmente a configuração que você precisa. Vá para a aba Progresso na seção do construtor. Clique no botão Carregar e escolha o que precisa. A segunda aba se chama Opções Genéticas. Aqui, configuramos uma inteligência artificial para acelerar nossa mineração de estratégias. Por enquanto, podemos desligar a opção Mostrar último banco de dados da geração, porque isso irá esconder a aba Dados. Você verá aqui que estamos construindo para Nasdaq, para MetaTrader 4, em um gráfico de 1 hora. Isso significa que as operações durarão algumas horas. Na próxima aba, Opções de Trade, você pode ver claramente que sairemos do trade no máximo às sextas-feiras. Isso é, nunca manteremos posições no fim de semana. Aqui temos os blocos de construção, ou seja, que elementos o Strategy Quant usa para condições de entrada. Não usaremos a próxima etapa, Gestão de Negociação Avançada, então a ignorarei. Na gestão de dinheiro, trabalhamos com uma posição fixa de 0,1 lote, mas isso não é importante para a nossa negociação. Em verificações cruzadas, usamos maior precisão porque, ao fazer o backtest de estratégias, mais precisão é melhor. E para economizar tempo, usamos testes de baixa precisão ao construir a estratégia, e testaremos com maior precisão de dados apenas as estratégias potencialmente interessantes. Sabemos pela experiência que na construção não ganhamos melhores estratégias por usarmos alta precisão nos testes nessa fase. Assim, podemos claramente nos dar a esse luxo. Além disso, isso acelerará a construção em cerca de 8 vezes. Por fim, a parte mais importante de todas é a classificação,
Queremos que as estratégias tenham uma média de pelo menos 2 operações por mês, um fator de lucro de 1,3 e uma razão de retorno drawdown de 6. Ou seja, por cada dólar arriscado, a estratégia retorna pelo menos $6. Agora, com esses dados de baixa precisão, o Strategy Quant começará a construir e minerar estratégias. Depois, ele retesta com maior precisão as estratégias que atendem às condições definidas na aba de classificação, para que o backtest corresponda ao que realmente se teria passado em condições reais de mercado. E se uma estratégia atende às 3 condições especificadas aqui, ela será automaticamente salva no banco de dados de resultados. É esse primeiro banco de dados aqui. Quando o Strategy Quant construir 500 estratégias, ou seja, quando estiverem 500 estratégias nesse banco de dados resultados, ele interromperá a construção. Para um melhor uso do tempo, recomendamos executar a construção durante a noite. Mas claro que isso depende de quão potente é seu computador. Um processo de construção pode demorar 3 ou 5 horas ou ainda mais. Assim, a melhor maneira é, antes de ir dormir, você iniciar o processo de geração na aba Progresso e pela manhã, tudo estará pronto e preparado para você. E se você vai construir em um laptop, sinta-se à vontade para o virar de cabeça para baixo, pois eles têm tendência a sobreaquecer. Então, vamos lá! Vamos começar a construir estratégias. Na próxima lição, entraremos nos testes de qualidade para ver não apenas quais estratégias são potencialmente interessantes, mas sim aquelas que realmente têm potencial para nos trazer lucros no futuro. Agora, um detalhe que gostaria de adicionar aqui. Não se espante se nenhuma estratégia for gerada nos primeiros minutos. Como mencionei na lição anterior, o Strategy Quant precisa de um tempo para se aquecer. Mas esteja atento. Se até 1 hora nada acontecer, pode possivelmente haver um erro na configuração. Nesse caso, entre em contato e tentaremos contatar o mais breve possível e resolver o problema juntos. E hoje terminamos por aqui. Espero que tenha gostado da aula. Muito obrigado por sua atenção e nos veremos na próxima lição.